Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. O ponto P indicado na figura está a 2 metros, 3 metros e 5 metros respectivamente do ponto A, B e C, situados no solo. Determine o trabalho realizado pela força-peso de um corpo de massa 5 kg quando ele é deslocado do ponto P sucessivamente para o ponto A, para o ponto B e para o ponto C, partindo de P. A aceleração local da gravidade é G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, olhando o desenho, né? Então está aqui o corpo no ponto P e ele vai ser deslocado para o ponto A, para o ponto B e para o ponto C. E o problema é que eu calcule o trabalho realizado pela força-peso. Então, o trabalho é o quê? É força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Tá? Então, vamos dizer aqui a superfície do solo, né? Como ele diz, situado no solo. Então, A, B e C estão no solo. Esse é o solo e esse aqui é o corpo P. Então, o corpo P ele tem um peso, tá? Que está concentrado no centro de massa e ele tem um peso aqui, ó. Esse é o vetor P, peso, tá? P ele é calculado como sendo o quê? Massa vezes a gravidade, tá? Então esse é o vetor P. Então esse corpo aqui ele vai se deslocar do ponto P até o ponto A. Esse aqui é o vetor deslocamento. Deslocamento A, vamos chamar, tá? Ele também vai ser deslocado em outro momento do ponto P até o ponto B. Então, esse aqui é o deslocamento B, que eu vou chamar, o vetor. Tá? E ele também vai ser deslocado até o ponto C. Então, esse é o vetor deslocamento C. Ok? Então, veja. O θ é o ângulo formado entre esse vetor e o outro vetor, que é o deslocamento. Tá? No desenho, não tem nenhum indício de que isso aqui é 90 graus, assim, né? A gente tem que confiar no desenho, né? E confiar que é isso mesmo. Então, supondo que a força-peso seja aqui e o deslocamento do P até o A seja exatamente na perpendicular em relação ao solo aqui, ok? Tá? Então, esse ângulo entre esse vetor P e esse vetor dA vai ser o quê? Vai ser zero. O vetor entre, ou melhor, o ângulo entre o vetor P e o vetor deslocamento B, tá? Esse vetor aqui, deslocamento B, é esse aqui, ó, que eu vou chamar de θB, tá? E o ângulo entre o vetor peso e o vetor deslocamento C é esse ângulo todo aqui, que eu vou chamar de θC, ok? Tá. Ele diz que o comprimento daqui até aqui é 2, daqui até aqui é 3 e daqui até aqui é 5. Então, eu vou calcular o trabalho até o ponto A. Tá? Então, eu vou chamar de trabalho A. Vai ser a força, que no caso aqui é o peso. Então, vai ser massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento A. Deslocamento A, tá? dA. Vezes o cosseno do ângulo entre o vetor peso e o dA, que no caso aqui é cosseno de 0 graus. Tá? Cosseno de zero da trigonometria é 1. Tá? Então, o trabalho até o ponto A vai ser a massa, 5, vezes a gravidade, 10, vezes o vetor deslocamento, a intensidade, o tamanho do vetor deslocamento, que no caso é 2, vezes 1, que é cosseno de 0 é 1, vezes 1. Isso aqui vai dar 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100 joules, ok? Bom, esse aqui é o primeiro trabalho. Agora vamos calcular até o ponto B. Então, o trabalho ponto B vai ser a massa, né? Vou usar essa forma como base, né? Então, vai ser o quê? O peso, que é massa vezes a gravidade, vezes o tamanho do deslocamento, que é o dB, no caso dB aqui é 3, né? Então é dB,
vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor peso e o vetor deslocamento, que no caso aqui é θb, tá bom? Aí você fala, mas tá aí caiu num problema. Quanto que é cosseno de θb? Ou pelo menos quanto que é θb? Eu não sei quanto que é o ângulo θb, como é que eu vou calcular o cosseno dele? Espera aí, vamos dar uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Tá? Tá aqui um triângulo, aqui é o θb. Esse é o problema desse problema, é que não tem uma indicação de que aqui é 90 graus, mas vamos supor que aqui seja 90 graus, tá? Então, se aqui é 90 graus, porque é na mesma direção da força-peso, né? A gente tem que considerar isso. Essa distância daqui até aqui mede 2 metros, e a distância daqui até aqui mede 3 metros. Isso aqui é a superfície do chão, então isso aqui é um triângulo retângulo que faz 90 graus aqui. Então, o cosseno de θb vai ser o quê? Cateto colado, cateto, ó, cateto são os lados que formam um ângulo de 90 graus. Então, cateto colado, cosseno é o cateto colado, que é o 2, sobre a hipotenusa, que no caso é o 3. Então, o cosseno de θb, por mais que eu não saiba quanto que é θb, o cosseno de θb é possível tirar aqui do desenho, 2/3. E é isso que eu vou usar lá. Então, o trabalho da força-peso até o ponto B vai ser massa, 5 vezes a gravidade, 10 vezes o deslocamento, 3 vezes o cosseno θb, que é o quê? 2 sobre 3. 3 simplifica com 3, em cima e embaixo. Vai ficar 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100 joules. O mesmo valor. Tá? Agora vamos calcular o trabalho da força-peso deslocando até o ponto C. Então, o trabalho até o ponto C vai ser o quê? A força, que no caso é massa vezes a gravidade, que é a força-peso, vezes o deslocamento, no caso agora é dc, vezes o cosseno do ângulo formado entre o peso e o deslocamento C, que é o θc. θc. Aí, novamente, eu não sei quanto é θc, e como é que eu vou saber quanto é cosseno do θc? Aí a gente pega esse triângulo todo aqui, mesma coisa, tá? Então, aqui 90 graus, aqui mede 2, aqui mede 5, aqui é o θc. Tá? Então, o cosseno de θc vai ser o quê? Cateto colado, o cateto é o lado que faz 90 graus, cateto colado, 2, sobre a hipotenusa, que é 5. 2/5. Então, o cosseno de θc, por mais que eu não saiba quanto é o θc, o cosseno eu tenho como saber, pelo próprio desenho. Então, eu vou substituir os valores aqui. Então, o trabalho da força-peso até o ponto C vai ser o quê? Massa, 5 vezes a gravidade, 10 vezes o deslocamento, daqui do ponto P até o ponto C. Né? Aqui é o ponto P, aqui é o ponto C. 5 vezes o cosseno de θc, que é 2/5. 5, simplifica com 5, dá 1. E aqui vai ficar 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100 joules. Veja, o trabalho da força-peso para vir do ponto P até o ponto A, ou ponto B, ou ponto C, deu exatamente o mesmo. Por quê? Porque o que importa é o deslocamento na direção, né? A direção da força-peso. Então, ele pode vir de qualquer altura, vindo da mesma altura, seguindo qualquer caminho até a superfície do solo. A distância do ponto onde ele estava até o solo é 2. Então, ele pode vir direto pela menor distância, que é 2, ou ele pode vir até inclinado, que o trabalho vai ser o deslocamento na mesma direção da força-peso. O deslocamento horizontal aqui não conta. Certo, pessoal? Então é isso aí. Se você tem alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Até a próxima.